Olha, eu sei que existem algumas coisas na minha vida que eu preciso aprender a dar mais valor, a cuidar melhor, a me dedicar mais. Eu sei que esse também provavelmente seja um pensamento seu. Que existam coisas na sua vida, que existem situações ou pessoas na sua vida, as quais ou com as quais você precisa se preocupar mais, se dedicar mais, se doar mais. Existem coisas na sua vida as quais você precisa cuidar melhor, valorizar mais. É assim ou não é? Eu estou falando de uma coisa aqui que vocês não sabem do que eu estou falando. Sempre existem aquelas coisas que a gente tem que dizer, poxa, eu estou precisando cuidar melhor disso aqui, eu estou precisando valorizar mais. A gente sempre tem aquela área, né? Por exemplo, o tempo. Hoje de manhã foi pregado aqui sobre o tempo. Então pense bem. Será que você tem valorizado o seu tempo da forma como você deve valorizar? Porque o nosso tempo é um recurso limitado. Tem alguns recursos que são limitados para nós. Por exemplo, dinheiro é um recurso limitado ou não é? É um recurso limitado. Então, se você sair gastando de qualquer forma o seu dinheiro, ele vai, num determinado momento, acabar, faltar, e você talvez precise até se endividar, porque você não teve uma boa relação com o consumo. A gente consome toda hora, né? A gente acorda de manhã, levanta, abre a torneira, está consumindo. Passa uma pasta na escova, está consumindo. Então, a relação de consumo se dá durante todo o dia. E é necessário que a gente aprenda a valorizar os nossos recursos para que ele não nos falte. Então, o tempo é assim. Estou citando apenas um exemplo. O tempo é assim. Nós precisamos valorizar o tempo para que não falte tempo para coisas que são importantes. A gente precisa valorizar o tempo que tem. E tem muita gente que não valoriza o tempo que tem e por isso o gasta de uma maneira completamente errada, completamente fútil, que não lhe acrescenta nada. Eu vejo muitas pessoas que poderiam estar se aprimorando na vida, pessoas que poderiam estar estudando, pessoas que poderiam estar, se preparando melhor para o seu campo laboral, e estão perdendo tempo. Quantas horas as pessoas perdem nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida, nos WhatsApps da vida, nos YouTubes da vida? Horas. Provavelmente a maioria de vocês gastem mais tempo na internet, vendo coisas que não são tão relevantes. Eu não estou falando da utilização da internet para coisas que são relevantes, mas daquilo que não é relevante, do que gastam tempo buscando a Deus durante o dia. E se a gente pensar nisso, é um dado alarmante. Porque se nós, que deveríamos ser exemplo em todas as coisas, estamos desvalorizando algo que temos como um recurso limitado, mas tão precioso. Imagine se você usasse uma parte desse tempo devoluto para você se dedicar às coisas de Deus, o quanto você enriquecer a sua vida, hein? Uau! Ou dizer, todos os dias eu vou tirar aqui meia hora desse tempo, que eu gasto aí de qualquer forma, sem valorizar o tempo escasso que eu tenho, para me aprimorar aqui nos meus estudos. Você ia ter uma vantagem muito grande em relação a isso, né? Mas por que a gente às vezes desvaloriza essas coisas, né? Olha se isso não acontece. A palavra de Deus nos ensina que precisamos valorizar o que Ele nos tem dado.
Você lembra muito bem da parábola dos talentos, como por exemplo aqui. Olha o que ocorre na parábola dos talentos. O Senhor, ele distribui alguns talentos, ele nessa parábola contando, né? Que aquele senhor ali chama os seus servos e diz assim: eu vou deixar alguns talentos com vocês e vocês irão granjear esses talentos. Vocês irão comercializar com esses talentos para que produza renda aquilo que eu colocar na mão de vocês. Então ele deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, está lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Bem, e ele parte e cria uma expectativa no seu coração, diz: eu dei talentos para que eles usem esses talentos para negociar e tragam lucro. E o que é que aqueles servos fazem? 2 deles foram prudentes e então saíram a negociar os talentos, valorizaram aquela atribuição, aquela missão que lhes fora dada pelo seu Senhor, e produziram riqueza para o seu Senhor, e produziram lucro para o seu Senhor. Mas teve um que não valorizou a missão, porque olha a armadilha psicológica que existe nesse texto. Porque aquele servo, quando o Senhor chega e cobra dele o resultado da missão, porque o que está em primeira ordem aí, não é a questão só do lucro, mas é o resultado de uma missão que lhe fora confiada. E ele disse: olha, eu valorizei tanto, estou parafraseando aqui, eu valorizei tanto aqui o teu recurso, que eu disse: eu não posso perder isso. Então eu vou aqui cavar um buraco, vou guardar esse talento. Quando o meu Senhor chegar, eu vou entregar esse talento perfeitinho, como ele me deu. Isso é uma armadilha psicológica, porque não foi isso que o Senhor deste servo lhe entregou como missão, e ele não valorizou a missão, e não valorizando a missão, ele não cumpriu aquilo que lhe fora mandado, e por isso ele não foi aceito. Se ele tenta negociar aquele talento, acontecesse o que viesse a acontecer, o Senhor ia dizer: você estava trabalhando por isso. Você está trabalhando por isso. Nem todos os negócios da vida são totalmente bem-sucedidos, né? Mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, porque quem garante a vitória é Ele. Então nós entendemos que ele não valorizou o que lhe fora dado pelo Senhor. Nós encontramos na vida de Esaú, como por exemplo, você lembra de Esaú, irmão de Jacó? Esaú era o primogênito, então ele receberia, sendo o primogênito, a bênção que adviria do seu status de primogênito, a bênção que foi liberada sobre a vida de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gera Esaú e Jacó, gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E o que ocorre nesse momento? Ele foi herdeiro da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. Mas para isso ele precisava garantir o seu direito de primogenitura, e ele desvaloriza isso. E o que vem a seguir é que ele vende a sua primogenitura em um acordo feito com seu irmão por um prato de lentilhas e desvaloriza aquilo que era sagrado, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Fez pouco caso daquilo. Isso não. O que me vale primogenitura se eu estou para morrer de fome? E vendeu a primogenitura. E lá no texto de Hebreus, no capítulo número 2, diz que ele buscou com arrependimento e lágrimas uma restauração dessa posição, mas foi rejeitado por Deus. Olha o perigo que é você não dar valor àquilo que Deus entrega em suas mãos, que Deus confia. Agora, você pode decidir ter uma atitude diferente a partir de hoje. Imagine se todos nós aqui
começarmos a dar valor, mas eu digo uma valorização real, eu digo aumentar a importância daquilo que Deus nos tem dado. Foi Deus que me deu isso, Deus que me deu esse dom, Deus que me deu esse talento, Deus quem deu esta visão a esta igreja, Deus quem deu isso para nós fazermos, Deus que me deu uma missão para que eu possa ganhar almas, fazer discípulos em todas as nações. Deus foi quem me confiou essa função de obreiro, essa função de diácono. Deus que me confiou essa função de músico, de cantor. Foi Deus que me pôs aqui, que me plantou aqui para isso, para aquilo. Foi Deus que me deu aquela família. Foi Deus que me deu aquele trabalho. Foi Deus que me deu, sabe, irmãos, aquela empresa. Imagine o resultado disso. Se nós começássemos a valorizar a Bíblia e disséssemos assim: foi Deus que me deu a condição de viver em um país onde eu possa ter não só uma Bíblia, mas ter talvez algumas versões diferentes, Bíblias com comentários, de rodapé, Bíblias com concordância, Bíblias em aplicativo, Bíblias aqui, Bíblias ali, Bíblias acolá. E o que eu vou fazer? Eu vou valorizar a oportunidade. E eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar nela de dia e de noite, aleluias. Deus que me deu a liberdade de dobrar os joelhos e poder falar com Ele, dizer: Pai, eu estou entrando em Tua presença pelo novo e vivo caminho, oh aleluias. Eu vou valorizar a oportunidade de poder falar com Deus. Eu vou valorizar a oportunidade de poder vir à congregação. Que maravilha, hein? Coisa boa. Então imagine o impacto disso. O qual seria? E Deus nos quer ajudar. Deus nos quer fortalecer com princípios em nosso coração. Deus nos quer fortalecer com amor em nosso coração, para que através da força do amor e dos princípios que estão inseridos em nossos corações, nós possamos viver uma vida em que a nossa atitude seja de valorizar as pérolas que Deus tem confiado em nossas mãos, verdadeiras pérolas que o Senhor tem nos dado. Esta parábola é uma parábola extraordinária, a pérola de grande valor, não é? Porque lá diz que um homem, ele encontrou um campo que tinha uma pérola, então ele deixou aquela pérola ali, ele vai, aquilo se torna um tesouro para ele, a ponto dele vender tudo que tinha, porque ele valorizou aquilo que ele havia achado, que se tornou algo de profunda importância para ele. Então você pode imaginar que aquela pérola se tornou o seu tesouro particular, e Jesus estava contando essa parábola para dizer aos seus discípulos que esta pérola, ela simboliza o reino de Deus, e que nós devemos valorizar o reino de Deus desta forma, a ponto de estarmos dispostos a nos desapegarmos de tudo, de todas as coisas, para poder alcançar este reino, valorizar ao extremo este reino, não colocá-lo em segundo plano, não colocá-lo em terceiro plano, não colocá-lo no final de uma lista que nós elencamos lá como prioridades em nossa vida, mas nem colocá-lo em uma lista, porque é tão importante isso, e não cabe em nenhuma lista, tem que estar na prioridade do nosso coração, nossa alma, desfazer de tudo. E nós voltamos ao texto, o exemplo de Sama é algo extraordinário. Por quê? Porque enquanto todos os seus concidadãos ali, os seus irmãos hebreus, eles em vendo chegar aquela guarnição filisteia, aqueles soldados filisteus, eles disseram, provavelmente seus corações: não vale a pena perder a nossa vida por causa de um campo de lentilhas. O que é lentilha? Isso parece tão pouco. Não vale a pena lutar por isso, não vale a pena lutar por este pedaço de campo. Mas Sama não viu a coisa dessa forma, porque nada que Deus põe na nossa mão é pequeno. Ah, pastor, eu só tenho algo aqui pequeno, uma semente. De uma semente,
nasce uma floresta. É assim ou não é? O saudoso pastor Mark Murdock, né, falava isso. De uma pequena semente não vem só uma árvore, mas uma floresta. Porque uma árvore gera novas sementes, que geram novas árvores, e essas gerarão novas sementes e novas árvores. Então, mesmo que nas suas mãos hoje só esteja uma pequena semente, isso é algo grande que Deus te confiou. E Sama compreendia isso, não era apenas um pequeno campo de lentilhas, era o prato que ia saciar a fome daquele povo, do seu povo, daquelas crianças que estavam ali, daquelas mães que estavam ali, daqueles anciãos que estavam ali. Então ele valorizou aquilo que Deus lhe deu, e ele não se apegou ao medo, ou ao risco que ele poderia correr em estar lutando contra uma guarnição filisteia. Havia muitos soldados ali, mas a palavra de Deus diz que ele se coloca no meio daquele campo, e ele não aceita retroceder, ele não aceita abandonar aquilo que Deus havia dado ao seu povo Israel, ele não aceita negociar barato, ele não chegou ali para dizer e fazer um acordo com os filisteus, e dizer aos filisteus: olha, dai-nos pelo menos aqui umas 4 medidas dessas lentilhas, então vocês ficam com o resto, ou dai-nos pelo menos um pedacinho deste campo, e o resto é de vocês. Ele disse: não, isso aqui é que Deus nos deu, e nenhum filisteu vai tirar de nós aquilo que é nosso, porque aquilo que Deus te deu pertence a você. A bravura deste homem é um exemplo para todos nós, irmãos. Tem gente dizendo: é apenas um talento, não vale a pena lutar por isso. Tem gente dizendo: é apenas um pedaço de campo, não vale a pena lutar por isso. Tem muita gente dizendo: é apenas um casamento, não vale a pena lutar por isso. É apenas isso, é apenas aquilo. É apenas, uma oportunidade. É apenas uma célula, é apenas, você sabe lá, um louvorzinho ali, não vale a pena lutar por isso. É apenas um espaço para fazer algo, mas foi Deus quem te deu. Foi o Senhor quem te entregou isso nas mãos. Nada que vem do Senhor pode ser tido como coisa pequena para nós, irmãos. E esta é a mentalidade que Deus busca para se manifestar na vida dos homens. Homens que valorizem as coisas preciosas que Deus nos confia. Você pode perceber a grandeza do ato deste homem, porque a gente fica pensando assim: será que vale a pena? Será que ele fez certo? Será que este homem agiu certo? Olha, ele se expôs, olha, ele era um homem que vinha das montanhas de Israel, este Ararita. Então a gente pensa o quê? Quem vem do campo, quem vem das montanhas, geralmente é gente mais tranquila, não é? O povo da cidade é meio agitadinho, né? Todo corre para lá, corre para cá, essa vida meio agitada. Uma pessoa que vem do campo ali, né? A pessoa já vem com aquela cultura um pouco diferente, um pouco mais caseiro, um pouco mais quedado, esse jeitão aí, né? Mas esse camarada era diferente. Esse camarada era distinto. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Isso é muito revelador. Quando os filisteus se juntaram a Eleí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia, o povo corria. Nem sempre para onde o povo vai é o lugar onde Deus está mandando. Nem sempre para onde o povo está indo é o lugar que Deus está apontando. Deus não mandou que ninguém abandonasse o que estava fazendo. Deus não mandou que ninguém desvalorizasse a bênção que Ele tinha dado. Mas e aí? O povo abriu mão, disse: lá vem os filisteus, vamos correr daqui, vamos sair daqui. Eu vejo que muitas pessoas até dizem assim: vamos lutar por alguma coisa que é grande, vamos lutar por alguma coisa que vale a pena. Olha, e o que é grande e o que vale a pena?
o que é grande e é determinado como algo importante para os homens, o que é determinado como algo que tem valor para os homens, porque o que é grande para Deus não é grande para os homens muitas vezes, e o que é grande para os homens não é grande para Deus. Então, de onde você afere essa medida de grandeza? Qual é a perspectiva que você está usando para achar que isso ou aquilo é melhor, é mais relevante? Talvez valha a pena lutar por aquilo que é grande. Não, vale a pena lutar por aquilo que é de Deus, porque tudo que é de Deus é grande, irmão. Essa era a mentalidade de um herói. Você percebe isso? Nós estamos falando aqui dos 30 valentes de Davi. Você pode chegar lá e conferir o texto. Acho que a partir do versículo de número 8, ou versículo no início, vai falar sobre a vida destes homens. Eu acho que a partir do versículo 1 do capítulo 23. Então vai falar sobre os seus feitos históricos. E todos eles parecem que são malucos. Esse povo parece que não é certo do juízo. Um lutou com 800 filisteus de vez, o outro com não sei quantos filisteus de vez, para defender aquilo que às vezes ele podia dizer: não vale a pena defender, não vale a pena lutar, não vale a pena me sacrificar por isso, não vale a pena eu me esforçar por isso. Por que eu estou me esforçando por isso? E eles compreenderam. E olha a mentalidade que leva alguém a se tornar, diante dos olhos de Deus, alguém relevante. Essa atribuição de valor fez com que estes homens fossem alçados a uma posição de heróis no meio do povo de Deus. Os heróis não são aqueles que apenas estão fazendo parte das grandes coisas. Os heróis não são aqueles que estão em evidência. Talvez você diga: herói é aquele músico que está lá no YouTube bombando, é aquele cantor, é aquele pastor ou pregador que está lá no YouTube bombando. Herói é aquele funcionário que trabalha naquela empresa multinacional que dá tudo. Herói ou heroína é aquela que faz tal coisa. Então você olha por essa perspectiva completamente errada, completamente diferente. Por pensar assim, o povo judeu rejeitou ao Senhor da vida, ao Rei dos Reis. Por quê? Porque eles concebiam na mente deles um Messias que viria para sentar em um trono de ouro, com um cedro de ouro na sua mão, com uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, montado talvez em um grande cavalo, não é? Maravilha, oh glória a Deus, esse é o nosso rei, esse é o nosso Messias. Mas o Messias veio e montou, foi num pequeno jumento. Foi nessa montaria que ele esteve. Ele andou pelas estradas empoeiradas da Galileia, sujando os seus pés, e não numa liteira, numa carruagem. Ele estava ali, naquela posição, mas nessa posição, ele era maior do que todos os homens desta terra. Como ele diz: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Aleluias. Aqui está alguém que é maior do que qualquer homem. Ele dizia de si mesmo, né? Aquele sujeito que dormia ali em qualquer lugar, como ele mesmo diz: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Aquele sujeito que comia na casa das pessoas, ou em qualquer lugar que ele pousasse, que nasceu em uma manjedoura. Olha a diferença. Como atribuir valor? O profeta Isaías diz que ninguém deu crédito à pregação, não é? Porque nos versículos que antecedem essa declaração, diz que ele estava desfigurado, era um homem comum, não havia nada nele para que nós o desejássemos. Alguém esperava talvez um Messias que fosse assim uma pessoa que se destacasse, tão belo como Absalão,
com tanto destaque como Saul. Mas não, ele era um homem de dores. Muitos não valorizam Jesus hoje, por quê? Porque acham que talvez Jesus deveria ter vindo aqui e aparecer na hora que a gente dissesse assim, Jesus! Sabe, tinha aqueles filmes antigamente, assim, Shazam! Aí aparecia aquele, super-herói, aquela coisa, Jesus! Pá, é um raio, e fogo para todo lado, e queima o inferno e tal, e faz. Não é assim que o Senhor trabalha. Deus às vezes esconde a sua glória. Deus às vezes só se revela no silêncio. Elias estava na caverna, vem terremoto, vem vendaval, vem aquele vento forte, aquele vendaval, não é? Mas a Bíblia disse, mas Deus não estava aí. E então veio uma brisa suave. Caramba, eu conheço um bocado de crente que quer dizer, rapaz, se Deus não estava no terremoto, se Deus não estava no vendaval, então um pouco vai estar nessa brisa. Ah, porque o meu Deus é Deus de coisas grandes. E eu acredito nisso, Deus é Deus de coisas grandes. Mas quem lhe disse que a brisa é pequena? E Deus estava na brisa. E do meio desta brisa, Deus fala com o profeta Elias. Como que Deus chama a nossa atenção para isso? E às vezes nós consideramos pequeno o que Deus considera grande. Irrelevante o que Deus chama de relevante. Bênção de Deus em nossa vida, e a gente está profanando a bênção do Senhor. Isso que nada, ai, não tenho mais saco para isso não, eu não tenho mais paciência para isso não. É assim ou não é? Que às vezes a gente faz, ou a gente não faz isso. Eu sei que às vezes você faz isso. Você pode estar com essa cara de paisagem olhando para mim aí, como que a coisa não é com você, mas eu sei que é. E é por isso que Deus está chamando nossa atenção esta noite. Qual seria o resultado de você dar maior importância ao que Deus tem colocado em suas mãos? Qual seria o resultado, irmãos? Grandes ministérios, grandes resultados, porque Deus abençoa tudo que é dele, as coisas vão fluindo. E não é a questão de certas medidas que nós temos como parâmetro, não. Isso é muito importante que a gente compreenda. Porque Deus quer mudar muitas vezes a nossa maneira de ver as coisas. E quando nós mudamos a nossa maneira de enxergar, de analisar as coisas, nós vamos mudar o nosso comportamento. Nós vamos mudar a nossa atitude para uma atitude de valorização. Começar a valorizar. Acho que é o profeta Zacarias que diz, que aquele que não se envergonha no tempo das pequenas coisas, se regozijará com um prumo na mão de Zorobabel, na reconstrução do templo. Olha aí. Deus é tremendo, irmãos. Mas qual é o seu campo de lentilhas? O que é aquilo que você precisa defender nesta hora? O que é aquilo que você precisa valorizar nesta hora? E eu começo a falar com você, dentre tantas outras coisas que talvez, você tenha na sua vida, que você saiba que precisa valorizar mais, assim como eu quero apontar uma para você, que isso tem uma relevância para qualquer um de nós. Valorize sua fé, valorize sua vida espiritual, porque tem muita gente que não está valorizando o que Deus lhe tem dado. Tem muita gente que não valoriza a bênção do Senhor na sua vida, não valoriza a oportunidade de crescimento espiritual, não valoriza a oportunidade de estar em comunhão com Deus, a oportunidade de servir a Deus. Nós somos uma geração de crentes caprichosos.
que não falta dentro de igreja é crente caprichoso, irmão. Nós sempre queremos as coisas da nossa forma. E não pode ser assim. A gente sempre quer a coisa do jeito que a gente vê. Então a gente olha e vê como, por exemplo, o ministério aqui, o ministério de louvor. Mas eu gostaria que o ministério de louvor fosse assim. Então, porque não é o assim como você quer que seja assim, não serve. Não tem valor. Valoriza a tua fé. Não brinca, não. Não deixa o azeite faltar na tua vida. Não brinca de ser crente, porque Deus não está brincando com ninguém. As coisas de Deus são sérias. As pessoas não tomam norte nem conta nisso. A gente aprendeu a chamar Jesus de você, meu amiguinho, e desvaloriza a grandeza deste Deus. Por acaso, a palavra de Deus, ela já não tem mais o valor que ela tinha no passado? Ou nós vamos riscar e rasgar as páginas da Escritura, porque a palavra que está na sua mão e na minha mão, ou no seu aplicativo, não importa. Lá em Hebreus, capítulo número 12, diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. De Deus ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca. Ninguém faz chacota de Deus. Hoje pela manhã, o pastor Daniel pregando aqui falou dos crentes que estão morrendo de inanição. Porque não valorizam o que Deus tem dado. E não alimenta a alma. E a alma vai secando. Vai secando. A pessoa pensa que começa a fazer o que não deve, ou deixar de fazer o que deve, e que então um raio do céu vai cair na sua cabeça. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, não caiu um raio do céu. E ela diz, então está tudo bem, tudo bem. Tudo bem? A alma está secando. Nenhum raio vai cair na sua cabeça, mas o seu coração, a sua alma está murchando. Olha a importância que alguns estão dando à sua fé. Olha a importância que alguns estão dando a se alimentar da palavra de Deus. Irmão, você tem lido a palavra de Deus? Eu li o mês passado. Vamos fazer então aqui, vamos lá. Cadê o nosso plano de leitura bíblica? Vamos ao nosso plano de leitura bíblica. E tal, tem um plano aí. É uma leitura tranquila, uma leitura simples, em que você vai ler a Bíblia. Nós estamos lendo uma grande parte nesse primeiro semestre. No segundo semestre estaremos lendo todo o Novo Testamento mais uma vez, para que essa palavra seja assim gravada nas tábuas do teu coração. E vamos assim todos os anos. E o que acontece? Você vai crescendo no conhecimento, vai criando um hábito espiritualmente tão, importante. Aí de repente, irmãos, cadê? Como é que está lá a leitura? Eu comecei lá, no dia lá em Jó. Começou em Jó, não foi pastor? Não, mas eu li Jó 1 e 2. O outro está onde, meu irmão? Eu comecei agora a ler Salmo capítulo, já está terminando o livro. Salmo capítulo de número 1. Isso é dar valor à sua fé? Isso é dar valor à sua vida espiritual? Não é não. Mas essas coisas têm consequência. Essas coisas têm consequência. Depois, vai chorar, vai se lamentar. Tem gente, irmãos, não é só aqui não, em qualquer lugar. A gente conversa com pastores e sabe disso. Não tem força mais para voltar à igreja. Não tem forças para voltar para a igreja. Inventa desculpa, porque tem vergonha de dizer, pastor, eu não consigo. Eu não consigo mais ir para a igreja. Por quê? Aconteceu alguma coisa com a igreja? Não, é comigo mesmo. E sabe por que não quer bater no peito e dizer assim, eu estou vazio. Eu estou oco por dentro, vazio. Vazio. É forte, meu irmão, mas é a verdade.
Valoriza tua identidade. Um dia eu ouvi um pastor falou comigo. Isso. Ele pediu que eu pregasse na igreja dele, e ele me disse assim: Marcos, eu não era pastor nessa época, você pode pregar. Estava visitando a igreja dele. Nesse tempo eu morava no interior. Você pode pregar lá na minha, pode pregar hoje aqui? Eu estava na igreja dele. Eu disse: posso. Por quê? Ele disse: meu irmão, eu estou completamente vazio. Eu disse: misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Ninguém pode dar o que não tem. Pelo menos ele foi sincero. Pelo menos ele mudou. E hoje ele está uma bênção. Agora aqui, valorize sua identidade cristã. Gente, tem gente que não valoriza mais o ser cristão, não quer nem que as pessoas saibam que ele é cristão. Esconde a sua identidade cristã. Como que se ser cristão é se ser leproso, é se ser, sei lá, alguma coisa ruim aí, que a gente não pode nem dizer. Valoriza a tua identidade. Eu tenho prazer em dizer que eu sou crente. Eu tenho prazer em dizer que eu sirvo a igreja como pastor. Eu tenho prazer nisso. Todo mundo que tem algum contato comigo, em pouco tempo fica sabendo, porque eu tenho prazer em ser quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu vou ter vergonha de ser um filho de Deus? Valoriza a tua identidade. E se você é um filho de Deus, viva como tal e valorize o que Deus te tem dado. Não vai gastar o que a herança que Deus te deu lá no mundo, não. Não vai lançar as pérolas aos porcos. Mas valoriza a tua identidade cristã. Quem você é? Será que você deixou de ser o sacerdócio real que Deus te constituiu? Que coisa nobre, que coisa gloriosa. Você deixou de ser família de Deus? Ah, eu sou da família tal aí, gente rica, orgulhosa. Gente, pelo amor de Deus, chique sou eu. Eu sou top das galáxias. Eu sou da família de Deus. Mas o que é que tem? Tem isso? Me aguarde. Daqui a uns anos eu vou olhar esse povo de cima para baixo, ó. Quando eu estiver lá na glória do meu Pai. Lá na cidade santa que foi preparado com ruas de ouro. Aleluia, eita coisa grande. Como que eu não valorizo isso? Como que eu vou ficar escondendo? Não, sabe, né? Aí eu até vou na igreja assim, né? Quieta com isso. Valoriza a tua identidade. Valoriza a tua filiação. Valoriza quem você é. Eu vejo um bando de jovens que entra nessas faculdades aí e tudo desaparece. Fica pequeno. Porque tem um grupo de professores lá doutrinando, dizendo que nossa fé não é nada. Esse povo não conhece a Deus e não é conhecido de Deus, mas Deus conhece o teu nome, o teu endereço, aonde você mora, na cama que você dorme. Deus te abençoa de manhã, de tarde, de noite, irmão. Que conta você quer com este povo? Você quer o louvor dessas pessoas que não conhecem a Deus? Vamos valorizar aquilo que tem verdadeiramente valor, o nosso campo de lentilha. Para eles pode não valer nada, mas nós sabemos o valor que tem se ser um filho de Deus, se ser um homem ou uma mulher de Deus. É isso que conta. Valoriza o teu dom, valoriza o teu talento, porque você não é coisa pequena. O que é uma congregação? O que é essa reunião aqui, sem o teu dom, sem o teu talento, sem a tua vocação? Faz falta, irmão. Fica incompleto. Olha que diferença faz. Faz diferença a tua voz, faz diferença o teu talento de tocar, faz diferença a tua disposição de servir como obreiro, como diácono, de você ajudar na mesa.
de você ajudar ali no computador, tudo isso faz diferença. De você ser um líder de célula, que coisa maravilhosa. Abrir a sua casa, ou estar na casa de um irmão lá, alguém abre a sua casa e diz: ei, vem para cá. Eu chego dia de quarta-feira lá, aquela bagunça lá em casa, aquele bocado de jovem ali fazendo zoado, sujando as coisas, abre a geladeira, olha ali. Mas é uma alegria para nós. Que a minha célula é mais comportada, mas jovem já viu, né? Tudo espaçoso, né? Tudo espaçoso, né? Aí tudo fazendo, aí chega lá na varanda, aí eles botam lá, aí tem uma corujinha lá, que é uma peça de arte decorativa, que a gente tem pequenininha assim, feita de palha de coco, uma coisa artesanal, que você não gosta muito de artesanato. E aí eles brincam, né? Eles dizem assim: olha, os olhos daquela coruja ali, o pastor Marco botou aqui 2 câmeras, viu? Para filmar a gente. Aí eles brigam, e vira a coruja de coco. Eu falei: mas que ousadia esses abençoados. Só Jesus para ter paciência com. Quer dizer, é um ambiente, sabe? A gente tem que valorizar isso. Valorizar essa comunhão, valorizar essa bênção. Ontem aqui tivemos o Lava Jato, o jovem estava aí esfregando o carro, lavando, passando um pano, uma bênção. Valoriza isso. Traz teu carro da próxima vez para valorizar essa atitude dessa juventude. Não é brincadeira. A gente precisa valorizar os nossos talentos, os talentos dos irmãos. Nós precisamos dar valor à nossa congregação. Ah, mas a nossa congregação, pastor, não é igual aquela congregação lá, sei lá, da Lagoinha, sabe, que sei lá, tem milhares de pessoas lá. Não é mesmo não. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos povo de Deus. Podemos ser diferentes em número, mas não somos em essência. Se você acha que você é menor, isso é um problema seu. Eu não. Lá tem homem de Deus, aqui também tem. Lá tem mulher de Deus, aqui também tem, ou não? Lá tem quem adore a Deus e aqui não tem não? Tem. Tem também, irmão. E eu vou dizer uma coisa que é maior do que tudo isso. O Deus que está lá é o Deus que está aqui essa noite. É o mesmo. Ele não mandou um substituto não. Ele veio e já está aqui. Você entende isso? Aí a gente às vezes desvaloriza. Tem pastor que é assim, sabe? Chamam para pregar. Onde é a igreja? Qual é a igreja? Quantos membros tem? Bom, pastor, a igreja lá não é grande não. Quantos membros tem? Tem 100 e poucos membros. Ô irmão, olha a minha agenda nesse dia, não está podendo. O negócio é sério, né, irmão? Agora, se disser assim: não, a igreja lá tem 5.000 membros, pode contar comigo, irmão. É para o senhor eu vou. Não, porque tem muita bênção dentro da igreja. Olha, o que mais tem é gente abençoada dentro da igreja. Mas que tem uma meia dúzia de hipócrita, tem. Tem. Porque não valoriza o que é de Deus. Não valoriza. Olha, tem gente que vai receber. Meu amigo, quem é que vem aqui na tua casa hoje, Vaza? Quem vem aqui é o meu patrão. É aquele cliente top meu. Mulher, pega a melhor louça aí. Bota aí na mesa, mulher. Prepara uma comida chique aí, viu? Tu não souber, tu compra, viu? Agora, quem é que vem aqui? É o pastor. É o pastor Daniel. Bota qualquer coisa aí, o pastor Daniel não liga não.
não sabe valorizar o servo de Deus, não sabe que quem recebe profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Não sabe valorizar. Porque não reconhece as coisas que têm valor. Valoriza teus relacionamentos. Olha os teus irmãos aí, dá valor a isso. É coisa boa. Nós nos relacionamos com pessoas lá fora para sermos luz na vida delas, para sermos sal na vida delas, para refletirmos Cristo e elas possam ver Jesus através de nossas vidas. A gente precisa ter amizades lá fora, mas não nos deixar influenciar por aquelas amizades lá fora, mas sermos de influência. Mas valoriza os teus relacionamentos na casa de Deus, com o povo de Deus, com os irmãos aqui dentro, porque eles são filhos de um mesmo Pai que você é. O sangue que purificou você, os purificou. O destino deles é o teu destino. Tem muita gente que não valoriza. É assim ou não é? Dê valor às coisas que têm valor. Valoriza a tua família, teu esposo, a tua esposa, teu filho. Tudo na direção de Deus, mas valoriza. Não é botar o teu filho à frente de Deus, não. Ei, meu menininho, vou levar ele para passear. Hoje eu não vou para a igreja, não. Vou levar ele lá para a praia, vou levar ele lá não sei para onde. Aí você vai ensinando ao seu filho que a praia é mais importante que a igreja, que o shopping é mais importante do que o culto. E ele cresce, e daqui a pouco está lá no mundo, porque a gente não acenou, porque a gente não ensinou a ele o que era valorizar as coisas de Deus, o que era valorizar a Cristo em primeiro lugar. E muitos de nós fizeram isso quando não conheciam o Senhor, porque chega uma época que já anda com as próprias pernas, mas enquanto a gente pode, a gente influencia. Então valoriza as coisas que Deus colocou na sua vida. Eu não vou falar hoje sobre família, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Então o resultado do ato de valorizar, vem aí no versículo de número 12, onde diz assim: Sama pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu, olha aí, e o defendeu, e matou os filisteus. Você sabe que tem gente que tem pena do inimigo, né? Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Não tenha pena do seu inimigo. Os inimigos, você não negocia, você os elimina. E obviamente eu não estou falando aqui de pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não somos inimigos de pessoas, muito pelo contrário. Nós devemos amar ao próximo. Eu estou falando aqui daquilo que são os pecados e os embaraços da vida, das forças espirituais da maldade que se levantam contra nós, dessas coisas que nos querem desviar do propósito de Deus. Esses são os inimigos que nós devemos exterminar. Esses são os inimigos que precisam ser eliminados. Não aceite conviver com o inimigo. Não aceite conviver com o pecado, com o mau costume, com a frieza, com o embaraço na sua vida. Os elimine para que a graça de Deus, a vida de Deus, flua no seu coração. E diz assim: e o Senhor efetuou grande livramento. Uau! Não foi Samá que matou os filisteus? Então está dito que Deus efetuou o grande livramento. É porque quem usou Samá para isso foi Deus. E sabe quem é que Deus usa? Quem está lá no meio do campo de lentilhas, quem valoriza, quem não se coloca à parte, quem não diz assim: eu desisto, eu não quero lutar por isso. Por que eu vou lutar? Por que eu vou lutar por esse ministério? Por que eu vou lutar por essa família? Por que eu vou lutar por isso aqui? Não, cai fora, vaza. Mas eu vou dizer uma coisa para você: sempre Deus contará com os seus
Samás. Tem Samá de Deus aqui hoje à noite? Amém? Vamos nos levantar e vamos orar. Glória a Deus.